Mateus capítulo 7, versículos 17 a 20. Tema do louvor, ainda mesmo da pregação, a produção cristã, não é? O cristão produzindo frutos. Mateus 7. Eu falei errado? É que eu estou um pouquinho complicado nesta semana, mas passa. Mateus 7, 17 a 20. Primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Amém? Podem sentar, amados. Quando Jesus, aqui no Sermão do Monte, está trazendo esta sequência de parábolas e de ensinamentos, aqui principalmente ele está falando do cristão como cristão. Ele está falando do discípulo como discípulo. E ele está, sobretudo, trazendo uma compreensão bem lógica para este povo que seria aqueles que haveria de segui-lo, ou mesmo para aqueles que estavam dentro do círculo de Israel, da cultura de Israel, da tradição judaica mesmo. E a consciência era justamente a de produzir de forma adequada. E quando Jesus traz isto também, ele está tentando mostrar que de alguma forma no nosso meio, no meio do povo de Deus, ocorre-se o risco de algum momento estarmos tendo o que nós chamamos de impostores. Ainda tem um livro que há algum tempo atrás eu li, O Impostor que Vive em Mim. E nesse contexto também, quando ele pega esta metáfora aqui da árvore que produz também, ele está falando de algum tipo de possibilidades de hipocrisia. Alguma possibilidade impostora dentro daquilo que a gente configura como sendo a fé cristã. E o impostor é alguém que finge ser o que não é. O verdadeiro servo de Deus é aquele que não precisa fingir. O verdadeiro servo de Deus, ele não precisa criar circunstâncias para tentar mostrar e demonstrar a sua ação, mas ele é espontâneo, ele é natural, ele produz, ele é alguém que do ponto de vista do que Jesus está propondo, ele pode produzir sem medo, sem receio. E aqui quando se fala de impostor mesmo, dentro desta condição da árvore má, por exemplo, o espinho só pode produzir espinhos, jamais pode produzir uma outra fruta. Não se produz dos cardos, uvas, por exemplo. Assim o coração degenerado, ele produz frutos degenerados. Aquele que ainda não teve encontro genuíno com Jesus, ele não pode produzir frutos dignos de arrependimento. Aquele que ainda leva uma vida que traz aqui uma crise existencial, ora ele está bem, ora ele não está, mas geralmente ele traz mais uma consistência daquilo que demonstra a sua condição de não estar bem. Ele sempre vai estar demonstrando quais são os tipos de frutos que estarão produzindo. Então, produzir piedade, irmãos, tem que ser uma produção por um coração genuinamente convertido. Produzir misericórdia também tem que ser uma produção de um coração que compreendeu a graça e a misericórdia do Senhor. Produzir piedade pelo ímpio é impossível, assim como é impossível o justo produzir também impiedade. E enquanto a vida é ímpia, é imposta pela hipocrisia, ela é imposta pelo engano, por um tipo de impostura ou de uma condição de impostor, de engano, não poderá produzir piedade, mas quando
ao que se usa de piedade, produz piedade, e estes que são gerados em Cristo Jesus jamais perde esta condição de estar produzindo aquilo que, do ponto de vista bíblico, está falando que permanece para a vida eterna. O servo de Deus, ele é chamado para produzir e trazer dentro desta produção alguma coisa que remonta para a vida eterna e que não fique estancado única e exclusivamente aqui. A produção daquele que é regenerado, ela não é falsa. A produção daquele que teve um encontro genuíno com Jesus, ele é uma produção verdadeira. E não precisa fazer esforço, tão somente basta produzir, que todos estarão percebendo o produto da sua produção. E assim deve ser para com a vida de cada um de nós. Jamais poderá usar de falsidade e de injustiça para com aqueles que de fato foram chamados para produzirem bons frutos. E quando Jesus está usando esta parábola, por exemplo, ele pega como metáfora aqui a produção de uma árvore, mas quando isto se joga direto, totalmente escancarado, ele está trazendo justamente esta condição do impostor e daquele que é verdadeiro, daquele que está produzindo segundo aquilo que é por sua natureza impostora, mas daquele que está produzindo em cima daquilo que é a sua natureza, de alguém que foi regenerado, de alguém que de fato teve um encontro com Jesus. E só pode produzir piedade aquele que compreendeu piedade, aquele que viveu piedade e aquele que alcançou piedade da parte do Senhor, porque ele é fruto disto, e ele foi gerado, e ele foi regenerado para isto. Esta é a produção natural do cristão. Então todo cristão ele é misericordioso, todo cristão ele é piedoso, todo cristão ele tem esta capacidade de olhar para o que é de bom na vida da pessoa e não de olhar aquilo que a gente tenta estar procurando o tempo todo para tirar algum tipo de chantagem, por descobrir uma mazela ou então um aspecto qualquer de uma pessoa. E assim, dentro da fé cristã, a gente só vai estar preocupado mesmo em perceber aquilo que é bom na vida de cada um, não aquilo que é mal. Porque a Bíblia está falando que se os meus olhos forem bons, tudo que surge de mim é bom. Se os meus olhos forem luz, então quão grande luz teremos, ou terei. Então a capacidade de ser cristão, fiel, justo e verdadeiro, aquele que teve encontro genuíno com Jesus, é esta capacidade de perceber que o nosso chamado não foi um chamado para estar passando crivo, para saber quem é autêntico, quem é verdadeiro, mas foi um chamado para estarmos adorando, celebrando, glorificando o nome santo do Senhor. E o próprio Jesus fala sobre isso também em uma parábola, e ele está falando que o pai de família veio e lançou ali o grão, o trigo mesmo, e o inimigo veio à noite e semeou ali o joio, e ambos cresceram juntos. É inevitável. E chega ali os servos daquele senhor e perguntam: olha, tu queres que a gente arranque o joio e deixe o trigo? E ele propõe: não, deixa ambos crescerem juntos. Corre-se o risco de tentar pegar e arrancar o joio e arrancar também o trigo. Então deixa crescer ambos juntos, e quando na época da colheita, então colhe-se o trigo para o celeiro, pega-se os joios, colhe-se, joga fora, amarra, faz feixes e põe fogo. Assim tem que ser a nossa consciência cristã acerca da vida que levamos aqui dentro da nossa cultura, dentro da nossa tradição cristã, dentro da viabilidade da própria igreja. Não estamos aqui para testar quem é quem, mas estamos aqui como sendo aqueles que foram gerados e que foram regenerados para produzir frutos. E não estou muito preocupado também com o que o outro está produzindo, para tentar ir de alguma forma e descaracterizá-lo, ou indicá-lo, ou propor que é um falso, é um hipócrita, ou é alguém que está tentando ser um impostor no nosso meio. Mesmo porque corre-se um sério risco, por exemplo, de falar de impostores. Porque de alguma forma todos nós, em dado momento da nossa vida, a gente criou uma circunstância que mais ou menos levou para este caminho.
Mas nós somos cristãos. Mas nós fomos regenerados pelo lavar do sangue de Jesus e pela ação e a regeneração vinda do Espírito Santo. A nossa proposta de estarmos aqui é de estarmos tão somente glorificando e exaltando e adorando o nome santo do Senhor. É o cristão que tem que estar no lugar certo. Ainda falei isto para o pessoal do louvor, ainda falei isto no Café com Reflexão. Então adorar é estar no lugar certo, é estar no lugar em que Deus te pôs. Isto é o conceito perfeito de adoração. Então você tem que compreender, estou no local que Deus quer que eu esteja, porque Ele me colocou aqui, e a função de estar aqui então é louvá-lo e bendizê-lo e adorá-lo para todo sempre, e não ter uma proposta totalmente daqueles que estão mais dentro de uma neurose, de uma psicose, de caça às bruxas para tentar descobrir quem são os autênticos e os inautênticos, quem são os verdadeiros e os falsos, quem são os que estão produzindo digno e os que estão produzindo indignamente, mesmo porque toda esta estrutura está remontando para o reino de Deus, para o próprio juízo também em Cristo Jesus, e tudo aquilo que a gente vir a produzir aqui, tudo isto será pesado e tudo isto terá a sua balança fiel e a sua capacidade de ser julgado de forma adequada, não por homens, mas pelo próprio Deus. E a promessa é de vida eterna para uns, a promessa é de perdição eterna para outros, a promessa ainda para alguns tipos bem específicos que Paulo está narrando também, daqueles que estão edificando sobre o firme fundamento, ou a mensagem do Evangelho, com palha, feno e madeira, pedras preciosas, ouro e prata, falando que o fogo há de provar tudo, o tal ele não sofrerá, perderá a salvação, mas sofrerá danos dentro deste contexto. Então devemos analisar qual é a nossa condição e qual deve ser a nossa postura em relação ao reino de Deus, mas principalmente em relação à nossa produção diária, porque todos nós fomos chamados para estarmos produzindo, e a nossa produção tem que ser alguma coisa que se apresente de forma viável e que demonstre mesmo que é tão perfeita, está sendo tão plena, que a produção de um crente viável, de um crente regenerado, de um crente espiritual, ele vai mostrar dentro da própria igreja. É outro que ele trouxe para o Evangelho, ou é alguma coisa que ele está fazendo que não tem como você desaboná-lo ou desatestá-lo, porque está tão bem, está tão centrado, está tão amparado em Deus, que qualquer outra possibilidade é uma possibilidade que corre-se o risco, talvez, de estar tentando trabalhar contra Deus quando tenta barrar alguém dentro de uma ação ou dentro de uma proposta de produção legítima dentro da igreja. Amém? Mas quem somos nós? Nós somos estes que produzem frutos dignos de arrependimento? Ou nós somos estes que produzem a título mesmo do próprio trigo? A diferença do trigo e do joio é somente na colheita, porque o trigo abre-se e tem-se o grão, o joio parece com o trigo, mas quando abre é vazio, é palha, é puro, nada, não tem nada, e não serve, não nutre. Só serve para tirar aqui a capacidade da seiva do bom trigo, por exemplo, ou da nutrição do bom trigo. Quem somos nós? De fato e de verdade, que tipo de fruto nós estamos produzindo? Será que as pessoas estão olhando e percebendo a nossa ação diária e cotidiana e percebendo que de fato estamos representando o reino de Deus? Boa árvore, fruto de alguém que foi regenerado, fruto que permanece para a vida eterna. Próprio Jesus está falando nesta questão da produção, é 1 por 30, 1 por 60 e a 1 por 100. A igreja, ela tem que produzir. Eu diria que a humanidade toda tem que produzir, mas a diferença é que quando o povo de Deus produz, esta produção ela é viável, ela é sustentável, ela nutre, ela traz expectativa,
ela traz viés do reino, quando o mundo está produzindo algum tipo de produção que a gente sequer entende. Eu acho que todos vocês acompanharam aí a mensagenzinha de WhatsApp, por exemplo, pastor Jorge Linhares, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ele tem uma escola também, a escola da igreja, e ali ele está educando e quebrando todo o conceito de ideologia de gênero. Agora ele vai ter que apresentar-se perante o Ministério Público para ser investigado, porque ele está combatendo a ideologia de gênero. O que ele está tentando pôr na cabeça dos seus alunos, enquanto um colégio cristão, é que ali tem os meninos, ali tem as meninas, não tem nenhuma outra possibilidade, e por isso ele vai responder juridicamente, e corre o risco de ele poder ser processado, porque ele está produzindo fruto legítimo, porque ele está produzindo fruto autêntico, verdadeiro, que prevalece e permanece, frutos de bons costumes, frutos de moralidade, não de imoralidade, fruto que não quebre a cabeça de uma criança para pôr antecipadamente aquilo que ela não está disposta a ter ainda como ideologia, porque se é criança, ela quer mais é ser criança. Se cria o conceito da ideologia, nós já estamos erotizando as nossas crianças para que elas façam opção antecipadamente. Olha, eu sou um menino que veste rosa, ou eu sou uma menina que veste azul, ou eu sou qualquer outra coisa, e tudo isso vai perturbando, mas quando cai dentro da igreja, a igreja ela tem esta função de esclarecer o bom cristão que está produzindo, o bom cristão que é árvore boa, que produz frutos viáveis, que é árvore que de fato é saudável, está produzindo alguma coisa para manutenção, para edificação e para suprir a necessidade daqueles que estão por aí perecendo. Não podemos viabilizar uma possibilidade das trevas e do inimigo vir, entrar dentro da igreja, lançar aqui o seu joio e tentar crescer para que de alguma forma possa prevalecer no meio do povo de Deus, como sendo um aparente servo de Deus. E assim, eu já falei para vocês, nunca creia num grande servo de Deus, porque se é servo, não pode ser grande. Se é grande, como pode ser servo? O Senhor nos tem chamado para algo de suma importância, irmãos. Militância aí pelo mundo está correndo. Ideologia está aí a frenesi. E todo tipo de ideologia vem trazendo tipos de perturbações para as nossas mentes. Mas você é servo, você é cristão. Você foi regenerado e deve ter sido regenerado pelo sangue de Jesus, então produza coisa legítima que não pereça, mas que permaneça para a vida eterna. Leve a dignidade ao povo, viva a dignidade, porque você pode produzir alguma coisa a mais do que isto que supostamente está sendo pautado por aí, porque enquanto eles trabalham lá, apoiado por um judiciário tendencioso, supostamente estamos aqui reféns, mas a igreja do Senhor, ela nunca é refém. Bom, e se o pastor Jorge Linhares for para a cadeia, tem que ir. Compreendo que o único período da história em que a igreja não foi perseguida está sendo este. Mas por quê? Porque a igreja está criando circunstâncias para acolher tudo e todos, sem trabalhar posteriormente a cabeça destas pessoas e trazer a elas a capacidade do conhecimento do evangelho pleno, que salva e que faz o homem mudar a sua postura, a sua conduta, mesmo porque a Bíblia está falando, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se tem uma proposta de ideologia no nosso meio, a conversão quebra tudo isto, porque o homem de Deus, o servo de Deus, a mulher, o jovem, este é a nova criatura em Cristo Jesus, e não está muito preocupado com estas ideologias perniciosas que mais presta desserviço para a nossa sociedade, para a nossa nação,
para os nossos filhos do que serviço adequado e viável para que a gente possa hoje, com muita naturalidade, talvez ligar a televisão e deixar a criança assistir, mudando de canal aí, do jeito que ela gostaria que fosse, talvez pegando o celular e manipulando aí a criança também, sem pôr controle dos pais, não é? Porque então a própria sociedade ela está dentro deste processo de moralização, não é? Dentro de uma pauta que seja única e exclusivamente pelos viés da família e pela família tradicional. Mas se o mundo não compreendeu isso, a igreja compreende, e aqui a gente pratica isso, a gente vive isso, mesmo porque nós não queremos os nossos filhos totalmente perturbados com uma proposta que sequer tem uma base central bíblica, e se tem base científica, é uma ciência rota, falsa, mentirosa, porque a ciência verdadeira ela vai atestar contra tudo isto. Por exemplo, não aceitem estas propostas. Deus, Ele pode, pela ação do Espírito Santo, pegar este que se põe como sendo o impostor e fazê-lo verdadeiro. Quem pode mudar a cabeça do homem? Ideologias não perturbam. Mas quem pode mudar a consciência do homem? O Evangelho, a palavra de Deus. Deus pode pegar totalmente essa árvore viciosa e criar frutos, e replantar, e cultivar, e regar, e torná-la totalmente frutífera, em retidão, em verdade e em santidade. Jesus ele está pegando aqui, nesta parábola, pegando a metáfora da árvore para identificar pessoas. Nós somos estes identificados por Jesus como árvores que produzem bons frutos ou maus frutos. Então, dentro desta consciência, ele pode pegar. Tem um ditado nosso que pau que nasce torto morre torto, mas biblicamente falando não. Ele pode ser endireitado, ele pode ser consertado, ele pode ser posto reto, porque é uma questão espiritual, é uma questão de sobrenatural, é uma questão da permanência e da ação do próprio Espírito Santo, da pessoa de Jesus em nossas vidas. Deus pode pegar o homem torto, ácido, tóxico, não é? E torná-lo alguém totalmente reto, justo e de bons frutos. Quem eu era? Quem você era? Quem éramos nós antes da mensagem do Evangelho? Todos éramos pessoas tóxicas, ácidas. Éramos impostores. Para cada ambiente a gente criava um personagem. Quem somos nós hoje? O que nós estamos fazendo de verdade? Quantos de nós não éramos totalmente espinhosos, pessoas ácidas, pessoas que só trazia prejuízo e inconsequência para a sua própria vida e para a vida dos outros? Mas quem somos nós hoje? Não somos reciclados pela religião. Mesmo porque a religião ela presta um grande desserviço, mas somos pessoas que foram geradas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Quem somos nós hoje? Quem é você? Quem você era? Tente olhar o homem anterior e olhe para o homem presente. Quem é você? Quantas coisas a gente praticava dentro da possibilidade do viável e do acerto, e que hoje a gente não tem coragem de praticar, porque sabe que não era nada viável e não tinha acerto nenhum. Por mais que pensássemos e presumiríamos o bem, nada de bom havia em nós. Machucávamos o próximo, intoxicávamos pessoas, envenenávamos os que se acercavam de nós. Agora, quem somos nós hoje? Quem é você? Se Jesus estivesse aqui falando para vocês e trazendo esta parábola,
a árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode produzir bons frutos, isto perturbaria a sua mente. O tipo de fruto que você está produzindo é fruto que permanece e prevalece para a vida eterna. É fruto digno de arrependimento. É um tipo de fruto que traz dignidade para você, para os que te cercam. Envenenávamos os que se acercavam de nós. Bom, então dentro da igreja já não tem mais esse tipo de gente? Não, tem esse tipo de gente, sim. Tóxica, ácida, venenosa, mortífera. Mas dentro da igreja tem aqueles que compreenderam o conceito do evangelho pleno, que abraçou a fé de forma genuína, autêntica e verdadeira, que olha para o próximo como sendo alguém que de fato merece ser amparado, acudido e assistido. O samaritano, que era aquele que não tinha méritos, é quem pega aquele que foi espancado, que estava à beira do caminho, totalmente perdido, sem expectativa, ata-lhe as feridas, leva, põe no hospital, paga a sua diária, mas contrapartida, antes dele passa ali um fariseu, passa ali um sacerdote, passa ali alguém que era responsável pelo círculo religioso de Israel. Então compreendam, amados, Deus nos tem chamado, e o chamado de Deus para cada um de nós requer, sobretudo, uma capacidade de transformação para fazermos aquilo que é, de fato, produtivo para o reino de Deus, não para o reino de Deus do ponto de vista do reino, porque eu vou herdar o reino, eu vou morar nos céus, do reino de Deus, para ir e pegar aquele que está sofrendo, aquele que está passando por necessidade, aquele que está sendo afligido o tempo todo, aquele que está sem direito, aquele que já perdeu a causa, aquele que perdeu a expectativa, aquele que está sem foco. Quem somos nós? Sempre estou falando para vocês, a missão da igreja é manifestar o reino de Deus na sua maior densidade possível, que será consumada ali e além. Ou seja, está nas suas mãos acolher e acudir alguém? Sim, vai lá, faz. Bom, mas eu não tenho muito o que fazer. Talvez a sua presença resolva todos os problemas. Tem gente carente de presença de gente boa, e supostamente a mensagem do evangelho está falando de pessoas que foram regeneradas, então de gente boa, querendo ouvir uma palavra saudável, que tempere, que traga sabor, que traga a capacidade de se refazer. Pessoas que estão perecendo, faltando única e exclusivamente alguém para chegar, estender o braço, pegá-lo, pô-lo de pé, falar: olha, você vai, você consegue, você é bom nisto, eu caminho com você. Então tudo isso é uma forma de produzir adequadamente, que o Senhor nos tem chamado, e nós estamos aqui, e não podemos fugir a esta realidade, porque se a gente foge isto, a gente deixa de produzir, e se a gente deixa de produzir, o próprio Jesus está falando: toda árvore que não produz frutos, corta, lança fora. Então produza, faça algo, dignifique o reino, assista a viúva, assista o órfão, visita o enfermo, proclama o evangelho, tenha atitude, tenha postura de alguém digno do reino. Deixa o mundo olhar para você e te conhecer. Deixa o mundo olhar em você e perceber que você chegando é luz. As suas obras, as suas ações é alguma coisa que está totalmente contraditória com as ações do mundo. Palavra de incentivo, palavra de ânimo, palavra de fé, palavra de esperança. Palavra que serve para nutrir a expectativa daqueles que estão sem expectativa nenhuma.
produto do tratamento de Deus a fim de produzirmos frutos dignos e de arrependimento, é alguma coisa que Ele quer fazer em nós. Deus quer operar em nós tanto o seu querer quanto o seu efetuar, é o que a Bíblia está falando. E depois Mateus, logo no capítulo 3, no versículo 8, próprio Jesus ainda está falando: produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Crente que não arrepende, crente que não passa mais pelo processo do Calvário, crente que não fala mais de pecado, crente que esqueceu o significado da cruz, crente que perdeu tudo aquilo que de alguma forma era o indicativo de que havia uma possibilidade grande de transformação. E assim, irmãos, dentro deste aspecto da produção de frutos, tem o processo da transformação e tem o processo da reprodução. Você é nova criatura, você foi transformado. Não habita em você aquele velho homem do pecado, da transgressão, da iniquidade. Habita em você a ação e o poder do Espírito Santo, não é? O processo da produção antes da fé cristã, todos éramos impostores em relação à verdade, em relação à justiça, em relação à piedade, em relação à misericórdia. A condição cristã nos fez verdadeiros, justos, piedosos, nos fez cheios de misericórdias, ou de misericórdia. Conceito misericórdia, sempre falo para vocês, é o estado miserável do outro que faz o meu coração doer. Então isto é misericórdia. Aí a sociologia chama de empatia e altruísmo. Pega aí o conceito da sociologia, empatia e altruísmo, ponha-se no lugar do outro e faça aquilo que de alguma forma possa ajudar e assistir o outro também. Já está resolvendo todo o problema. Mas o Senhor nos tem chamado, e quando Ele nos chama, este chamado é para ser totalmente verdadeiro. A condição cristã nos faz verdadeiros. A condição cristã nos faz piedosos. Gente sem piedade é o que a gente vê aí pelo mundo, dentro de igrejas, mas a Bíblia está chamando você para ter uma vida cheia de verdade, de justiça, de piedade e de misericórdia. Então, produzir frutos para a fé cristã é isto, não é? Não pode haver retrocesso em nossa fé. Você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode dar um passo atrás, você tem que estar seguindo avante. Lucas 6,45, o homem bom do seu bom tesouro, que está no seu coração, tira boas coisas, não é? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Você é capaz, nós somos bons, nós fomos regenerados em Cristo Jesus, nós somos santos. Não estamos aqui meramente para cumprir um rito religioso, estamos aqui porque a nossa vida depende única e exclusivamente de Jesus. Ele se doou por nós, Ele se entregou por nós, e aqui está a nossa retribuição. Já não vivemos mais para este mundo, vivemos para Cristo, não é? E aí aparece aí no início do século XX mesmo, pastor norte-americano chamado Martin Luther King, não é? É um sociólogo, é um doutor também de sociologia, mas é um pastor negro, em pleno apartheid americano, negro de um lado, branco do outro. Ele vem pregando a mensagem do Evangelho e sempre com a frase à frente: eu tenho um sonho. E quando ele fala do sonho, tudo aquilo que está sendo projetado na sua mente, mas ele traz uma frase, e esta frase é uma frase boa para todos nós. Ele diz: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser ainda, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Entenderam bem isso, irmãos? Quem éramos nós? Quem eu era? Quem você era? Quem éramos? E ele traz esta frase e ela imortaliza dentro deste conceito. O que você é atestado por sua nova natureza em Cristo Jesus. O que você é
demonstra a ação e o poder do Evangelho. E demonstra toda a ação de Cristo Jesus e mostra tudo o que Ele fez no Calvário por você. Então, naturalmente, você vai falar, olha, eu sou alguém que aceitou a fé cristã, eu sou alguém que de fato aceitei o sacrifício de Jesus na minha vida, eu sou alguém que fui lavado, fui remido, fui santificado, fui regenerado, sou nova criatura, tenho em mim o aspecto da redenção primária, fui tirado do mercado de escravos e tenho em mim uma promessa escatológica da redenção da igreja, é quando vou ter corpo incorruptível e estarei morando para sempre com o Senhor nos ares. Mas enquanto aqui, irmãos, quem nós somos? Nós somos estes que foram alcançados pela mensagem do Evangelho, e nós somos estes também que trazemos em nós a natureza do Filho de Deus, por termos passado pelo processo do Calvário. Ou seja, o Cristo que sofreu na cruz nos convidou, e quando Ele nos convida, Ele está falando, quem não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de me seguir, ou de ir comigo. Nós somos estes que tomamos, e que tomara a cruz no seu devido tempo, e que estamos caminhando, e que estamos cravando a nossa carne dia a dia. E aí é Paulo falando, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A natureza do cristão é espiritual, a natureza do cristão, ela já não é esta natureza do velho homem, é esta natureza que se renova a cada manhã. A natureza do cristão é esta natureza que te propicia a possibilidade de estar caminhando, de estar levando o máximo benefício possível, no menor tempo possível. Esta é a natureza do homem que de fato passou pelo processo da cruz. Porque o amor de Deus por nós, por parte do homem, só pode começar também do outro lado da cruz. Então, quem somos nós? Somos aqueles que foram redimidos pelo sacrifício da cruz. E aí, semana passada, eu ainda falei isto, não é? E agora, quem nós somos? Eu amo a Deus? Bom, eu só posso amar a Deus do ponto de vista da reciprocidade. É o que a Bíblia está falando. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é? E é quando o próprio Jesus está falando também, João 15, como sendo a videira verdadeira, Ele está mostrando esta capacidade do amor. E nesta capacidade do amor, irmãos, o amor a Deus, por parte do homem, só pode começar também do outro lado da cruz. Como adoração a Deus, por parte do cristão, só pode começar do outro lado da cruz. Falei isso semana passada, não é? Tudo que somos começa mediante o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Amém? Se fosse calvinista, por exemplo, ia falar, bom, ele expiou-se em sacrifício por um grupo especial e separado de pessoas, os eleitos. Se eu fosse luterano, por exemplo, ia falar, não, ele foi para a cruz mesmo, se ofereceu e prometeu que se eu tivesse fé suficiente, eu alcançaria este sacrifício, tomaria para minha realidade, para segui-lo, e este sacrifício não é somente para os eleitos, mas é para toda a raça humana, não do ponto de vista universal, logo morreu por todos serão salvos, mas ele morreu e aqueles que vierem aceitar a Jesus serão salvos. Mas também eu não sou muito de pegar essa vibe do Lutero, como também não do Calvino, porque eu prefiro olhar para a Bíblia e viver a realidade da Bíblia, não dentro de uma teologia que a gente chama teórica, isto aqui, mas dentro de uma prática contínua. Nós estamos aqui, nós estamos celebrando, nós estamos adorando, estamos experimentando a natureza de Cristo em nós, estamos fazendo algo que seja produtivo para o mundo, estamos fazendo com que o reino de Deus possa ser proclamado e estamos sentindo bem com isso, não é? Então a gente vai compreender isso com muita naturalidade, amados. Tudo que somos começou mediante o sacrifício de Jesus por cada um de nós, e dentro deste conceito aqui, o processo de produção, e ainda continua o processo de produção, não é? A árvore boa não pode dar frutos ruins. Amém?
quebrar o conceito de árvore da metáfora que Jesus está usando nesta parábola para pessoas, gente boa. Não pode ter ações ruins. A pergunta, se é gente boa, não responda. Entende? Você ainda olha com olhar de vingança? Você ainda tenta retribuir o mal? Você é daqueles que fala assim, eu consigo perdoar, mas eu não consigo esquecer. Um pastor famoso de rede social, de televisão, falou, olha, perdão não é amnésia a gente esquece, não é? Falei, bom, então ele precisa ler a Bíblia. Porque qualquer perdão proposto da parte de Deus, primeiro ele leva os nossos pecados para bem longe de nós, para nunca mais se lembrar deles, para relacionar bem conosco, e se ele nos perdoou assim, ele está nos ensinando assim também, a nos relacionarmos bem dentro do reino, não é dentro, não estou falando da casa, da igreja, prédio, mas do reino de Deus, onde estão as pessoas, onde estão aqueles que de fato vivem situações econômicas, sociais e culturais diferentes, mas quando vem aqui se nivela para a adoração. É fácil algum afetar ou ofender o outro de forma até imperceptível, não é? Mas é fácil o outro também guardar rancor. Mas e se nós estamos aqui, se somos crentes, você consegue perdoar para conviver, para relacionar, para bem viver, para ir à guerra com este personagem que te fez mal e que você perdoou? Porque esta é a ação do cristão, não é? E nós devemos andar assim, devemos caminhar por esta proposta, irmãos. Ele nos tornou produtivos, Ele nos deu capacidade de produzirmos frutos que permaneçam para a vida eterna. Ele quebrou em nós toda a genealogia do mal. Tudo aquilo que supostamente havíamos herdado em Adão, Cristo cortou. Não precisamos mais ter esta genealogia do mal. Toda a acidez, todo o aspecto tóxico, todo o veneno foi totalmente tirado de nossa essência, de nossas vidas. A Bíblia está falando que éramos zambuzeiro em uma versão, oliveira brava em outra, lobeira brava em outra versão. Éramos isto e contra a natureza fomos enxertados na oliveira verdadeira, e a seiva da oliveira passou para os ramos. Nós somos estes, então nós podemos produzir frutos dignos, porque nós aprendemos assim, e nós temos a ação e o poder do Evangelho nos nossos corações, nós temos o sacrifício da cruz em nossas vidas, e nós temos esta estrutura de sermos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a premissa do Evangelho, não é? Então Ele nos tornou produtivo, Ele nos deu capacidade de produzirmos frutos que permanecem mesmo, quebrou a genealogia do mal, tirou toda a acidez, tirou tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é veneno em nós, em cada um de nós, foi totalmente tirado da nossa essência e corre em nós, aqueles que são de fato cristãos, regenerados em Cristo Jesus, corre em nós a natureza do Filho de Deus, habita em nós o Espírito Santo, habita em nós, somos morada de Deus, o Espírito Santo, próprio Jesus. Se alguém ama a minha palavra, este também é amado do Pai. Então eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então compreenda isto, irmãos, não deixa que nada venha macular a sua possibilidade de ser um bom cristão, de ser alguém que compreendeu que você foi tirado de tudo isso que se pratica aí fora para estar aqui servindo e adorando o nome santo do Senhor. Bom, mas eu vou pagar de otário? É bem assim, porque o cristão, ele compreende que o seu reino, como Jesus está propondo, o meu reino não é deste mundo, onde estamos entesourando também é para um reino que é espiritual. Bom, e o mundo está à frente, nós estamos atrás, e quem diz que quem está na frente está certo? Não é? Amém?
Como nova criatura, você foi chamado para produzir. Não produza por si só, não funciona também. Produza em Cristo. Este fruto que você produz por si só não serve. A única produção que nós temos de verdade é aquela que produzimos em Cristo. Permanece para a vida eterna. É João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não pode dar frutos, se não permanecerem em mim. Então compreendam, em Jesus somos árvores boas. Você não pode produzir frutos ruins. Em Jesus, todos somos frutíferos. Em Jesus, todos perdemos a esterilidade. Então, todos temos capacidade de fazer algo útil. Se você não está produzindo fruto, é hora de começar. Amém? Bom, mas começo como? Começando. Eu dei um livro para a Graça e ela falou, eu vou lê-lo. Tá bom. E ela foi fazer alguma coisa, eu peguei o livro e falei, toda grande jornada começa com o primeiro passo. Eu falei, está dedicado o livro. Então, não tem mais aquela de coraçãozinho, a gente já está jogando direto, né? Então começa, dá o primeiro passo. Aí já olhei hoje, o livro já está folheado, está funcionando. E ela comentou o livro, está funcionando mais ainda. E é assim a nossa vida, dá o primeiro passo, começa a produzir. Produzir é momento que você deve começar mesmo, e você não pode parar. Se os seus frutos não são bons, é tempo de melhorá-los também. Bom, mas é porque eu ainda sou uma árvore não tão boa assim, não é? Mas aquele que pode passar seiva, essência, para você produzir adequado, ele está aqui nesta noite. Ele quer te lapidar, ele quer te fazer de novo, ele quer pegar você e começar de estaca zero mesmo. Ele quer te ensinar como produzir, é hora de começar. Se seus frutos não são bons, é tempo de melhorar. O que você não pode é vir a se tornar novamente o que você era no passado, não é? Ou não produzindo nada, ou produzindo alguma coisa tóxica, venenosa, espinhosa, e que trazia mais prejuízo do que benefício para as pessoas. E fechando esta mensagem, éramos impostores, mas pela ação do Espírito Santo nos tornamos verdadeiros produtores, férteis. Toda a esterilidade em nós foi quebrada. A capacidade de gerar frutos maus foi totalmente anulada. Todos os frutos que produzimos, o produzimos estando vinculados a Ele, não é? E toda a produção de frutos, a exemplo da videira, o Pai vem, poda, limpa, para que produzamos mais frutos ainda. Amém? Em nome de Jesus. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.